Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. Era noite no coração do Império, e as estrelas cintilavam sobre o grande palácio de mármore, testemunhas silenciosas de uma decisão que mudaria o curso de 2 vidas para sempre. Elif caminhava descalça sobre os tapetes vermelhos do corredor principal, o coração batendo como se anunciasse a própria sentença. Ela era uma jovem de beleza inexplicável, olhos de mel profundo e cabelos como seda escura, mas era sua inocência que mais brilhava, mesmo em meio à sombra do medo. Ninguém jamais perguntou o que Elif sonhava, o que desejava ou o que temia. Para sua família, ela era a resposta para uma dívida antiga e uma chance de redenção diante do sultão. Seu nome era pronunciado com reverência e terror nas aldeias. Azem, o soberano de olhos frios e gestos implacáveis, capaz de decidir a vida e a morte com uma única palavra. Azem precisava de um herdeiro, e Elif havia sido escolhida, não por vontade própria, mas como uma oferta silenciosa ao altar do poder. Enquanto as criadas a preparavam para o casamento, enfiando-lhe joias pesadas e véus translúcidos, Elif sentia-se naufragar em mares de incerteza. O perfume de rosas e incenso não conseguia disfarçar o cheiro da angústia. Seu corpo tremia, mas havia um fogo secreto em seu peito, uma coragem silenciosa que ela mal compreendia. Pensamentos de fuga dançavam em sua mente, mas onde, afinal, ela poderia se esconder do destino? A cerimônia foi um espetáculo de tirar o fôlego, com músicos, príncipes e ministros enfileirados, olhos fixos na jovem virgem. Elif se sentiu um cordeiro levado ao sacrifício, engolida por olhares famintos de curiosidade e inveja. O sultão Azem mantinha-se distante, seu rosto coberto por uma máscara de frieza. Quando finalmente seus olhares se cruzaram, algo estranho aconteceu. Uma eletricidade crua, indomável, rasgou o ar entre eles. Elif viu, por trás da armadura dourada, um homem atormentado, um rei solitário que parecia esconder uma tempestade dentro de si. A cada passo até o altar, Elif ouvia a voz do pai ecoar na memória: "Não chore, filha. Um dia, tudo fará sentido." Mas naquele momento, tudo era incompreensão, medo, revolta. Ela queria lutar contra a injustiça de ser vendida, de ter a própria juventude roubada. Sentiu um nó apertar a garganta, mas manteve-se ereta, digna, olhando para o futuro sem baixar a cabeça. A celebração foi longa, com promessas feitas diante dos deuses, taças de vinho e um silêncio sepulcral após a última palavra. O palácio inteiro parecia prender a respiração, esperando pelo desfecho inevitável da noite de núpcias. Elif foi levada a um aposento reservado, luxuoso demais para alguém que só conhecia o frio das pedras de sua vila. As paredes douradas, os tapetes felpudos, as luzes suaves, tudo parecia uma prisão feita de ouro. Sozinha, sentou-se na beira da cama, os olhos fixos nas janelas que davam para o jardim do palácio. O medo era seu único companheiro, mas havia também uma ponta de indignação, porque ela, tão jovem, deveria ser o preço de uma dívida alheia. Lágrimas ameaçaram cair, mas Elif a segurou. Ela não daria esse prazer aos deuses ou aos homens. A porta rangeu suavemente. Azem entrou em silêncio, o porte majestoso preenchendo o aposento. Por um instante, Elif prendeu a respiração. Ele se aproximou sem pressa, cada passo marcado por uma intensidade quase sobrenatural. O sultão parou diante dela, olhos de tempestade encarando os olhos de mel da jovem. O silêncio era brutal, pesado, carregado de expectativas e segredos. "Você tem medo de mim, Elif?" A voz de Azem era grave, mas havia uma nota de suavidade inesperada. A jovem tentou falar, mas as palavras ficaram presas. Ela apenas assentiu, com um movimento mínimo. Azem abaixou-se, ficando na altura dela. "Ninguém perguntou o que você queria, não é?" O tom dele era quase gentil,
contrastando com a fama de crueldade que carregava. Por um segundo, Elif sentiu algo quebrar dentro dela, uma mistura de alívio e confusão. Quero apenas que me olhe nos olhos esta noite, disse o sultão. Só isso. Ele estendeu a mão, não para tocar, mas como um convite silencioso para a confiança. Elif hesitou, mas sua mão, guiada por impulso, pousou sobre a dele. Ali, naquele toque frágil, algo aconteceu. Um fio invisível, feito de medo e esperança, os conectou. A noite avançava. Azé afastou o véu do rosto de Elif, expondo suas feições delicadas à luz branda. Ele observou cada detalhe, como se gravasse aquela imagem em sua memória. O sultão não a tocou, não ainda. Ele se sentou ao lado dela, o peso do silêncio quase esmagador. Aqui dentro, você não é prisioneira. Pode falar comigo. Pode me odiar, se quiser. Eu também odeio muita coisa neste mundo. Elif sentiu a pele arrepiar. Jamais imaginou ouvir algo assim. Esperava ser consumida, despedaçada por um homem frio. Em vez disso, encontrou alguém cheio de sombras, mas humano. O desejo reprimido, o dela, o dele, o desejo de liberdade, de escolha, pairava no ar, denso, impossível de ignorar. Ela encontrou forças para perguntar, com voz quase inaudível, por que eu? Azen sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, quebrado. Porque você tem luz nos olhos. Porque o mundo é cruel e eu já não tenho fé em nada. Mas talvez você me faça acreditar de novo. O vento da noite atravessava a janela, trazendo o cheiro das flores do jardim, misturado à tensão palpável. Elif percebeu que, naquela noite, algo impossível estava para acontecer. Não seria destruída. Não seria esquecida. Havia algo entre eles, dor, desejo, destino. E assim, no silêncio do Palácio Dourado, duas almas marcadas começaram, sem perceber, a escrever um novo capítulo. A transição para a noite de núpcias estava apenas começando, e nenhum dos dois imaginava até onde essa jornada os levaria. A chama das velas tremulava suavemente, lançando sombras douradas sobre as paredes e desenhando silhuetas inquietas no rosto de Elif. O silêncio se tornava quase insuportável, um mar revolto de pensamentos e sentimentos. Elif sentia o peso da história se desdobrando diante de si. Ela, filha de camponeses, agora era a esposa do homem mais poderoso do império, e ainda assim, sentia-se menor que um grão de areia. Azé observava cada gesto dela, lendo seus medos, absorvendo a delicadeza de cada movimento. Ele era um homem acostumado a mandar, a impor sua vontade, a ver os outros se curvarem diante do seu poder. Mas diante daquela jovem de olhos grandes, tão pura e frágil, ele sentia seu próprio coração balançar, uma fraqueza que não sentia há muitos anos. O desejo de tocá-la, de fazê-la sua, era imenso, mas o respeito, estranho até para ele mesmo, era ainda maior. Elif desviou o olhar, mas sentia a presença de Azen como se fosse uma corrente elétrica. Era medo, era fascínio, era revolta. Por um segundo, pensou em fugir, em atravessar aquela janela e desaparecer para sempre. Mas havia algo nos olhos dele, um pedido silencioso de compreensão, de esperança, de alguma redenção impossível. Ela sentiu que, de algum modo, seu destino estava ligado ao dele. A tensão era quase dolorosa. O desejo reprimido vibrava entre eles, invisível mas real, sufocante e ao mesmo tempo magnético. O mundo lá fora não existia mais, só aquele quarto, aquelas duas almas perdidas, tentando encontrar sentido no absurdo do destino. Azé afastou-se um pouco, buscando nas sombras uma calma que não possuía. O sultão dos exércitos, o soberano de tantas terras, agora era apenas um homem diante de uma mulher que podia destruí-lo ou salvá-lo. Ele falou, desta vez com a voz rouca de emoção contida.
Você sabe por que todos me temem, Elif? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Porque sou capaz de qualquer coisa por aquilo que desejo. Porque nunca hesitei diante da dor, nem do sacrifício. Mas hoje, diante de você, percebo que a verdadeira força talvez esteja em ceder. Em não tomar a força, mas conquistar. Elif sentiu uma lágrima escorrer, quente, pela face. Não era apenas medo. Era o peso de séculos de mulheres sacrificadas, de esperanças roubadas. Mas ali, naquela noite, ela sentiu um fio de esperança, tênue e poderoso. Talvez, só talvez, não fosse um simples objeto de troca, mas uma chama capaz de iluminar até as sombras do sultão. Azen estendeu novamente a mão, desta vez tocando de leve a ponta dos dedos dela. Era um toque quase imperceptível, mas carregado de intenções. Elif, tremendo, não recuou. Queria compreender aquele homem, queria saber até onde iria a humanidade dele. Os olhos de ambos estavam marejados, lágrimas não apenas de medo ou tristeza, mas de desejo de encontrar algum sentido. Você sente ódio de mim? Perguntou Azen, com um sorriso dolorido. Sinto medo. Sinto raiva. Mas também sinto, algo que não sei nomear, respondeu Elif, com sinceridade devastadora. O sultão fechou os olhos por um instante, como se absorvesse cada sílaba. Depois, sem levantar a voz, prometeu. Esta noite, você não será tocada contra a sua vontade. Você merece respeito. Amanhã, se desejar, pode partir. Mas se ficar, quero que seja por escolha, não por medo. Essas palavras caíram sobre Elif como uma tempestade. Pela primeira vez desde que soube de seu destino, sentiu liberdade. Uma escolha real, mesmo dentro de uma prisão dourada. Isso a emocionou profundamente, fez suas pernas tremerem e o coração disparar. O tempo parecia ter parado. Lá fora, o vento balançava as folhas, mas ali dentro só existia a respiração compassada dos dois. Azen se levantou, caminhou até a janela e olhou para o céu estrelado. Elif observou seu perfil, a força, a tristeza, o orgulho quebrado. Fique à vontade, disse ele, apontando para as almofadas e o banquete deixado à mesa. Não precisa temer a escuridão. Aqui, agora, você está protegida. Elif, surpreendida, levantou-se com hesitação. Aproximou-se da mesa, tocou as frutas, experimentou o sabor das tâmaras e do mel. A fome, antes sufocada pelo medo, começou a aparecer. Azen não tirava os olhos dela. A beleza de Elif não estava apenas nos traços do rosto ou no corpo delicado, mas na força interior que brilhava mesmo através das lágrimas. Isso o inquietava, despertava uma vontade feroz de protegê-la, e de possuí-la, não apenas como mulher, mas como igual. O desejo entre eles crescia, mas não era bruto, não era selvagem. Era desejo que se misturava com respeito, curiosidade, medo de perder e esperança de encontrar algo puro no meio de tanta dor. Cada gesto era carregado de significado, um olhar, um sorriso tímido, uma palavra sussurrada. Quando Elif se sentou de novo na cama, Azen se aproximou devagar, sentando ao lado dela. A respiração dos dois se entrelaçava, o silêncio era música, os olhos diziam tudo o que as palavras não podiam. Você acredita em milagres? Perguntou ele, inesperadamente. Elif fechou os olhos, deixou o medo ir embora, por um segundo apenas. Eu já acreditei, murmurou, com voz embargada. Azen sorriu de leve, mas havia dor no sorriso. Talvez essa noite seja o começo de um milagre para nós dois, Elif. As velas iam se apagando, uma a uma, enquanto o céu escurecia mais lá fora. O palácio inteiro dormia, mas no quarto dourado,
duas almas acordavam para uma nova realidade, marcada por desejo reprimido, esperança impossível, um pacto silencioso de que, dali em diante, nada seria como antes. E assim, enquanto o tempo parecia suspenso, Elif e Azen permaneceram juntos, lado a lado, esperando o amanhecer. Eles ainda não sabiam, mas estavam à beira de algo transformador. E aquela noite, que deveria ser de medo e submissão, tornou-se o início de uma revolução, dentro deles, e em tudo que tocavam. O futuro era um mistério, mas ali, na companhia um do outro, sentiam que, apesar da dor, ainda era possível recomeçar. O amanhecer chegou lento, dourado, derramando luz suave pelas janelas altas do quarto reservado para a nova sultana. Elif despertou antes do sol, os olhos abertos, sentindo cada batida do coração como se ainda estivesse vivendo um sonho impossível de acreditar. A noite anterior rodava em sua memória, não havia sido marcada por violência ou humilhação, como temera, mas por uma estranha comunhão de silêncios, gestos contidos, desejos sufocados. Ainda assim, a incerteza era uma sombra sobre seu peito. Ela permaneceu imóvel por longos minutos, ouvindo apenas os ruídos do palácio começando a acordar, passos leves no corredor, o barulho distante das fontes, a melodia quase imperceptível dos pássaros. Tudo parecia grandioso, distante de tudo que conhecera na infância. Tinha medo de se levantar, de encarar aquela nova realidade, mas sabia que não podia se esconder para sempre. O destino já a havia encontrado, e não lhe daria mais trégua. Azen ainda estava ali, sentado próximo à janela, olhando o céu que clareava sobre os jardins. O sultão parecia tão imenso e solitário quanto a própria noite. Quando percebeu que Elif havia acordado, virou-se devagar, um leve sorriso quebrando a expressão rígida. "Dormiu bem?" perguntou, a voz baixa, quase um sussurro de preocupação genuína. Elif assentiu, mas o olhar fugia. Ainda sentia medo, vergonha, dúvidas sobre tudo o que viria. Apesar disso, havia algo novo em seu peito, respeito, talvez, ou a semente frágil de esperança. Azen não se aproximou demais. Sentou-se ao pé da cama, mantendo a distância segura que tanto prometera. "Espero que você tenha entendido, nada acontecerá sem sua permissão", falou, tentando tranquilizá-la. "O mundo aqui dentro pode ser cruel, mas desejo que seja diferente para você, Elif." A sinceridade daquela frase era quase dolorosa. Elif percebeu que, por trás da armadura dourada, havia um homem ferido, cansado de guerras invisíveis. Azen não parecia apenas um soberano inalcançável, era humano, tão carente de paz quanto ela. Um silêncio se formou, denso e íntimo. Elif não sabia o que dizer, sentia vontade de perguntar sobre o passado dele, sobre os motivos que o levavam a agir com tanta reserva. Em vez disso, apenas observou enquanto Azen se erguia, caminhando até a porta. "O palácio pode ser uma prisão, Elif. Cuidado em quem confia. Muitos não querem que você seja feliz." Ele parou, fitando-a com um olhar quase protetor. "Hoje haverá um banquete em sua honra. Prepare-se, porque todos vão julgar cada gesto seu." Antes de sair, Azen fez uma breve reverência, um gesto improvável para um homem tão poderoso, e deixou o quarto, deixando um rastro de incerteza e curiosidade. Assim que a porta se fechou, as criadas entraram, tagarelando entre si em vozes baixas, ora ansiosas, ora invejosas. Banharam Elif em essências caras, trançaram seus cabelos com fios de ouro, vestiram-na com tecidos finíssimos que pesavam sobre os ombros, lembrando-lhe o fardo de ser agora a esposa do sultão. Elif olhava o próprio reflexo nas águas do banho, procurando a garota camponesa de ontem, e só via uma rainha assustada. Enquanto era preparada, ouviu os murmúrios das criadas sobre as regras, os perigos, as rivalidades do harém, os olhos sempre atentos dos conselheiros do sultão. Ouviu também sobre a rival mais poderosa, Safie,
a antiga favorita de Azen, mulher astuta, sedutora, cheia de veneno no olhar. Diziam que Safie jamais aceitaria dividir o poder com uma menina vinda do nada. Quando finalmente saiu do quarto, Elif sentiu os olhos de todos queimando sua pele. Caminhou pelo corredor de mármore, sentindo o peso do silêncio, as intrigas escondidas em cada sombra. O grande salão brilhava, lotado de ministros, príncipes, damas da corte e soldados. Todos analisavam, julgavam, testavam sua força com olhares afiados. Azen já a esperava, sentado no trono, com postura digna de um rei que nunca abaixava a cabeça. Quando Elif se aproximou, ele se levantou, oferecendo-lhe o braço diante de todos. Um gesto simples, mas carregado de significado. Por um instante, o salão inteiro silenciou, esperando o próximo movimento. Durante o banquete, cada prato era servido com cerimônia, cada palavra dita com intenção velada. Safie observava de longe, os olhos cheios de ciúmes, o sorriso cortante como uma lâmina. Os conselheiros cochichavam sobre o futuro, preocupados com a possibilidade de Elif engravidar logo e consolidar seu lugar ao lado do sultão. Elif sentiu a pressão crescer a cada instante. Um simples deslize poderia ser usado contra ela, uma palavra mal colocada significaria semanas de tormento. Azen, percebendo sua angústia, tocou sua mão discretamente sob a mesa, transmitindo força com aquele simples gesto. Era como se dissesse: você não está sozinha. No meio da celebração, um ministro aproximou-se de Elif com um cálice de vinho especial, sorrindo de forma amigável demais. O sultão, atento, interceptou o gesto com frieza, tomando o cálice e bebendo primeiro. O ministro corou, tropeçou nas palavras e recuou. Ali, Elif compreendeu que o palácio não era apenas belo, era um campo de batalhas ocultas, onde o menor erro custava caro. Ao fim do banquete, Azen conduziu Elif para os jardins, longe dos olhares famintos do salão. Caminharam entre as rosas perfumadas, sentindo o frescor da noite. Elif, ainda insegura, finalmente ousou perguntar: por que existe tanta escuridão neste lugar? Azen parou, olhou para o céu estrelado e respondeu com sinceridade tocante: porque todos aqui aprenderam a temer, a perder, a lutar por cada pedaço de felicidade. Eu mesmo já perdi mais do que gostaria de admitir. Talvez seja por isso que quero te proteger, para não me perder de novo. O tom dele era de dor antiga, de saudade de algo jamais vivido. Elif sentiu um nó na garganta, uma compaixão profunda, uma vontade estranha de curar aquelas feridas invisíveis. No fundo, sabia que, por trás do título de sultão, Azen era apenas um homem buscando redenção. De repente, ouviram passos apressados no jardim. Uma criada chegou, ofegante, trazendo um recado urgente. Majestade, houve um incidente nas câmaras do harém. Dizem que foi uma mensagem para a nova sultana. O perigo, a intriga, a ameaça velada estavam sempre presentes. Azen segurou Elif pela mão, o olhar agora endurecido, pronto para defender a única luz que encontrara depois de anos de escuridão. E assim, lado a lado, eles retornaram ao palácio, sentindo que, apesar do medo, havia entre eles um elo nascido do desejo de sobreviver, e de, quem sabe, aprender a amar no meio do caos. O corredor estava mergulhado numa penumbra inquietante, e cada passo de Elif ao lado de Azen ecoava como um presságio de perigo. A criada que havia trazido o recado mantinha o olhar baixo, os lábios trêmulos de medo. O palácio, imenso e luxuoso, agora parecia um labirinto de ameaças invisíveis. Elif sentia o próprio coração acelerar, como se pressentisse que aquela noite mudaria tudo mais uma vez. Quando chegaram ao harém, um grupo de mulheres sussurrava no canto, olhando para Elif com olhares que misturavam inveja, temor e desprezo.
No centro do aposento, uma almofada de seda estava rasgada, e sobre ela, repousava uma adaga pequena, finamente trabalhada, cravejada de rubis. No punho, uma fita de cor escarlate trazia um aviso escrito às pressas: nem toda rainha sobrevive ao primeiro inverno. O sangue gelou nas veias de Elif. O sultão pegou a adaga, examinando cada detalhe com expressão dura, os olhos incendiados por uma fúria silenciosa. Safie, envolta em tecidos azul escuros, aproximou-se lentamente, fingindo preocupação, mas o sorriso dela era cruel. Majestade, o harém nunca esteve tão dividido. Talvez alguém queira assustar a nova esposa. As tradições são antigas, disse, com voz venenosa. Azê não respondeu. Olhou de relance para Elif, percebendo o pavor nos olhos dela, mas também uma centelha inesperada de coragem. Ela manteve o queixo erguido, embora o corpo todo estremecesse. Sabia, com toda certeza, que aquela mensagem não era apenas uma ameaça, mas um aviso de guerra. Safie e outras rivais não aceitariam sua presença, tampouco sua ascensão. Ninguém vai machucar Elif, declarou Azem, firme, fazendo a sala inteira silenciar. Quem ousar levantar a mão contra ela, desafia meu próprio poder. O sultão guardou a adaga e levou Elif para longe dali, cruzando salões deslumbrantes, protegendo-a dos olhares maldosos. Ao chegarem a um pátio interno cercado de ciprestes, pararam. O silêncio ali era profundo, quase sagrado. Elif tentava se recompor, a mente rodando em círculos de medo, raiva e uma estranha sensação de pertencimento. Azem falou baixo, apenas para ela: o palácio sempre foi um lugar de disputas. Aqui, confiança é moeda rara. Elif, respirando fundo, respondeu: se querem me destruir, vão precisar de mais que ameaças. Não vou me dobrar diante do medo. O sultão encarou-a com espanto e orgulho. Você é mais forte do que imagina, Elif. A noite seguiu com tensão constante. Elif foi escoltada de volta aos aposentos, mas antes que se deitasse, Azê apareceu novamente, trazendo uma rosa branca, símbolo de proteção nos costumes antigos. Ele depositou a flor sobre a mesa, aproximou-se devagar, sentou-se ao lado dela, e pela primeira vez permitiu-se contar um pouco do próprio passado. Fui prometido ao trono desde o nascimento. Cresci entre traições, guerras, perdas. Nunca acreditei que alguém pudesse entrar aqui com o coração puro. Quando te vi, algo em mim se quebrou. Uma parte endurecida do meu ser, ele hesitou, lutando com as próprias palavras. Senti medo. Medo de querer algo verdadeiro e perder. Já perdi antes, Elif. E sei como dói. Elif sentiu o peito apertar. Aquela confissão, dita no escuro, era mais preciosa do que ouro. Comovida, ousou tocar a mão dele, os dedos encontrando os dele, como quem procura abrigo numa tempestade. Não tenho experiência com o mundo, Azem. Mas conheço o sabor da solidão. Prometo que não vou fugir do que sinto. Havia ali um momento delicado, cheio de promessas não ditas. Azê levou a mão dela ao peito, deixando que sentisse as batidas fortes do coração. A tensão crescia, misturando desejo, respeito e uma vontade louca de se entregar, não ao medo, mas à possibilidade de um novo começo. Por um tempo, ficaram assim, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. O desejo reprimido era palpável, mas ambos respeitavam o tempo, as feridas ainda abertas. Do lado de fora, o vento batia nas janelas, como se quisesse arrancar as máscaras de todos os habitantes do palácio. Mais tarde, quando Elif ficou sozinha, tentou dormir, mas as palavras do bilhete voltavam à mente. Quem desejava tanto o seu fracasso? Safie, com certeza, mas haveria outros, sombras ainda não reveladas. A confiança era rara e perigosa ali.
No dia seguinte, Elif acordou decidida a não se deixar intimidar. Vestiu-se com elegância, trançou o cabelo com orgulho e caminhou até o jardim, onde Azen já a esperava. Ele havia preparado um café da manhã longe do palácio, sob as sombras das árvores, desejando lhe dar um pouco de normalidade. Preciso que você esteja atenta, Elif. Meu mundo não perdoa os fracos, alertou Azen, o olhar sombrio, porém mais próximo do que nunca. Durante a refeição, conversaram sobre infância, perdas, sonhos quase esquecidos. Azen falou de sua mãe, perdida para a doença, de um irmão traidor, de batalhas que marcaram o corpo e a alma. Elif escutou, sentindo o coração se abrir pouco a pouco, reconhecendo nele um homem real, com medos e esperanças. No meio da conversa, um mensageiro interrompeu, trazendo notícias preocupantes, rumores de rebelião fora do palácio, insatisfação de nobres antigos com a ascensão da nova sultana. Azen ouviu em silêncio, o rosto fechado, mas Elif notou que ele apertava sua mão por baixo da mesa, buscando força no toque dela. Depois que o mensageiro partiu, Elif olhou fundo nos olhos do sultão. Prometa que vai lutar por mim, assim como estou tentando lutar por nós. Azen sorriu, tocando o rosto dela com gentileza inesperada. Prometo. E se precisar desafiar o mundo inteiro, farei isso. As palavras eram simples, mas entre eles havia uma força que nenhum inimigo conhecia, a união de duas almas feridas, dispostas a recomeçar. Quando voltaram ao palácio, Safie cruzou o caminho deles, lançando um olhar venenoso para Elif. Havia promessas de tempestade nos olhos da rival, e Elif soube que não teria paz tão cedo. Mas agora, com Azen ao seu lado, sentia coragem crescer onde antes só havia medo. O capítulo daquele dia se fechava entre ameaças, segredos e a promessa silenciosa de que, por mais que o inverno fosse cruel, Elif e Azen lutariam para sobreviver, juntos, contra tudo e contra todos. O inverno se aproximava, deixando as manhãs mais frias e as sombras ainda mais longas pelos corredores do palácio. Elif acordava todos os dias com uma mistura de medo e determinação. As ameaças da noite passada ainda ecoavam nos corredores silenciosos. Por trás de cada porta entreaberta, sentia olhos vigiando, sussurros de conspirações, promessas de queda e destruição. Ainda assim, havia em seu peito um fogo que não se apagava. Com o passar dos dias, Elif percebeu que não era apenas uma intrusa entre inimigos, estava se tornando, lentamente, uma presença impossível de ignorar. Com gentileza, conquistava o respeito das criadas, oferecia pequenos gestos de empatia àqueles que nunca haviam sido ouvidos. Aos poucos, os sorrisos tímidos das servas se multiplicaram, trazendo calor ao seu caminho. No entanto, Safie não descansava. Mais de uma vez, Elif notou a rival observando de longe, sempre pronta para espalhar veneno e desconfiança. Certo dia, durante um chá nos jardins, Safie sentou-se ao seu lado, o olhar cortante, sorriso falso, voz carregada de insinuações. Acha mesmo que pode tomar o lugar de quem nasceu para ser rainha? Sussurrou, tão baixo que apenas Elif podia ouvir. Elif sentiu a provocação como uma lâmina, mas ergueu o olhar com firmeza. Não desejo roubar nada de ninguém. Só quero sobreviver neste lugar, encontrar minha paz. Safie riu, um som frio e cruel. Paz não existe no palácio. E o amor do sultão é mais perigoso do que imagina. Já destruiu mulheres antes de você. Essas palavras atormentaram Elif, mas também despertaram nela um instinto de defesa, quase feroz. Começou a perceber que, para sobreviver ali, não bastava ser bondosa, precisava ser forte. Havia noites em que chorava em silêncio, rezando para encontrar alguma saída, mas de manhã renascia, determinada a não deixar que o medo a dominasse. Azen, atento a tudo o que acontecia, passou a visitar Elif com mais frequência, sempre no final das tardes. As conversas entre eles se aprofundavam.
Falavam de política, de memórias de infância, de sonhos que pareciam impossíveis. Aos poucos, Azen deixava de lado a armadura de sultão e mostrava-se vulnerável diante dela. Certa noite, enquanto uma tempestade sacudia as janelas, Elif e Azen ficaram sozinhos na biblioteca. O fogo da lareira aquecia o ambiente, mas era a presença do sultão que fazia o sangue dela ferver nas veias. Azen, sentado próximo, a observava com uma intensidade que a fazia estremecer. Você mudou algo em mim, Elif, confessou, os olhos mergulhados nos dela. Por muito tempo, vivi acreditando que amor era fraqueza. Agora, tudo o que quero é protegê-la. O clima ficou carregado. O desejo reprimido, até então controlado, tornou-se quase insuportável. Elif sentia cada parte de seu corpo pulsar com aquela proximidade. Queria se entregar, mas o medo, a vergonha, o desconhecido, ainda a impediam de dar o próximo passo. Azen percebeu o conflito. Aproximou-se, roçando de leve os dedos no braço dela, tão devagar que era impossível saber se era imaginação ou realidade. Não tenha medo de sentir, sussurrou, a voz grave, cheia de ternura. Elif fechou os olhos, sentindo a pele se arrepiar. Nunca havia sentido nada igual. O calor da lareira misturava-se ao calor do próprio corpo, e por um momento esqueceu do mundo, esqueceu do palácio, de Safie, das ameaças. Só existia Azen, o homem por trás da coroa, vulnerável e apaixonado. Porém, a magia foi interrompida pelo som de passos apressados. Uma criada surgiu, avisando que os conselheiros aguardavam Azen na sala do trono. O sultão se ergueu, o semblante sério voltando ao rosto. Fique aqui, Elif. Prometo que volto logo. Sozinha na biblioteca, Elif sentou-se diante das chamas, tentando acalmar o coração. Tinha medo do futuro, mas algo nela começava a desejar, cada vez mais, aquele homem capaz de derrubar todas as suas defesas. Sabia que a paixão era perigosa, mas era também irresistível. Pouco depois, Safie entrou sem ser anunciada. Os olhos dela brilhavam com ódio e inveja. Ele nunca vai te escolher de verdade. Você pode ser a nova favorita, mas será descartada como todas as outras, provocou, a voz ácida. Elif respirou fundo, levantando-se com dignidade. Não preciso que ele me escolha. Preciso apenas ser fiel ao que sou. Safie sorriu, maldosa, e desapareceu nas sombras. Elif ficou sozinha, mas não sentiu solidão, sentiu uma força brotar dentro de si, um orgulho novo, uma vontade de lutar. Sabia que a estrada seria longa, mas estava disposta a pagar o preço. Na manhã seguinte, o palácio estava agitado. Novas notícias de conspiração chegaram, boatos de que alguém do círculo mais próximo de Azen planejava envenená-lo. O clima era de desconfiança, tensão, medo. Elif decidiu agir, procurou Azen, sugeriu que escolhessem juntos as pessoas mais confiáveis para vigiar cada canto do palácio. O sultão ouviu, impressionado com a coragem dela. Você está se tornando uma rainha de verdade, disse, sorrindo, o olhar carregado de ternura. Juntos, passaram a trabalhar lado a lado. Elif usava sua intuição para perceber quem tramava contra eles. Azen a consultava, admirando a forma como, mesmo em meio ao perigo, ela mantinha a bondade sem se deixar corromper. Essa parceria os aproximava cada vez mais, intensificando a atração e o desejo entre eles. Ao cair da noite, Azen levou Elif até um terraço secreto, onde era possível ver todo o império iluminado pelas estrelas. Ali, longe dos olhos do mundo, o sultão abriu o coração. Tenho medo de amar você, Elif. Tenho medo de perder tudo outra vez. Ela tocou o rosto dele, suave, e respondeu, não tenha medo. A vida inteira vivi fugindo do destino, mas agora quero enfrentá-lo ao seu lado.
O vento gelado cortava o silêncio, mas havia calor na troca de olhares, nas mãos entrelaçadas, nos sorrisos de cumplicidade. Era o início de algo que nenhum dos dois ousava nomear, mas que já transformava tudo ao redor. E assim, sob a proteção das estrelas, Elif sentiu-se finalmente parte de algo maior, pronta para desafiar o inverno, pronta para amar, mesmo sabendo dos riscos. O desejo que ardia entre eles era apenas o começo da revolução que tomaria conta de seus corações. A noite caiu sobre o palácio como um véu de veludo escuro, cobrindo as torres e jardins com um silêncio solene, carregado de expectativas. Elif sentiu o coração pulsar mais forte ao receber o convite de Azen. Ele a aguardava nos jardins internos, onde as lanternas de vidro desenhavam estrelas douradas sobre o caminho de pedras. Vestida com um manto azul claro, cabelos soltos, pele arrepiada de antecipação e medo, ela caminhou em direção ao desconhecido, sentindo cada passo pesar com promessas não ditas. Ao chegar ao jardim secreto, viu Azen esperando, afastado das luzes do palácio, envolto em sombra e mistério. Os olhos do sultão pareciam mais intensos sob a luz das lanternas, como se carregassem todo o céu noturno dentro deles. Ele estendeu a mão, e Elif aceitou, sentindo o calor das palmas aquecer todo o corpo, dissipando o frio da noite. Esperei muito por esta noite, confessou Azen, a voz rouca de emoção. Quis dar tempo para você se sentir livre, mesmo dentro destas muralhas. Hoje quero te mostrar quem sou, sem coroa, sem títulos, apenas um homem diante da mulher que mudou tudo em minha vida. Elif não respondeu com palavras. O olhar era suficiente. Caminharam juntos até um pavilhão discreto, cercado de cortinas translúcidas e almofadas macias. Ali, o tempo parecia suspenso. O som das fontes, o perfume de jasmim, a luz tremulante das velas criavam um universo só deles, afastando todas as ameaças do mundo exterior. Azen sentou-se diante de Elif, tirando o anel do trono e deixando-o de lado, num gesto de humildade. Preciso que saiba, não desejo você apenas como rainha. Quero você como mulher, como igual, como sonho. Se não estiver pronta, posso esperar mais 1000 noites. Mas se permitir, quero te levar além de tudo que já conheceu. Elif sentiu o rosto ruborizar, as mãos trêmulas. O desejo que a invadia era misturado com medo, mas também com coragem. Havia esperado tanto tempo para sentir-se vista, amada, desejada não apenas por um título, mas por si mesma. Eu também esperei por este momento, Azen. Esperei para saber se era possível amar sem medo. Acho que nunca vou estar pronta de verdade, mas hoje quero tentar, murmurou, com a sinceridade de quem arrisca tudo. Azen se aproximou devagar, tocando o rosto dela com os dedos, percorrendo a linha do queixo, a curva dos lábios, o desenho dos cabelos. O toque era suave, quase reverente, como se pedisse permissão a cada gesto. O tempo parou. Os lábios dele encontraram os dela com delicadeza infinita, primeiro um toque tímido, depois mais firme, mais intenso. Era o beijo de dois mundos colidindo, de duas almas que se buscavam desde sempre. O desejo, até então reprimido, explodiu em ondas silenciosas. Azen conduziu Elif para o leito de almofadas, guiando cada movimento com paciência e respeito. Retirou o manto dela devagar, olhando nos olhos, como se quisesse gravar para sempre aquele momento. Você é linda, sussurrou, com adoração. Elif correspondeu, os dedos deslizando pelo peito do sultão, sentindo o calor da pele, o pulsar da vida. Cada toque era um pacto de confiança, cada carícia uma promessa de que o medo seria vencido juntos. Ela se entregou aos sentidos, ao perfume do corpo dele, ao calor das mãos, ao sabor do beijo. O mundo desapareceu, só existiam os dois, envoltos na noite mágica. Azen foi paciente, cuidadoso, atento a cada reação. Quis garantir que Elif se sentisse amada, desejada, protegida.
Não havia pressa, não havia imposição, apenas uma dança lenta, arrebatadora, cheia de descobertas. Quando finalmente se uniram, foi como atravessar um portal para além das estrelas. Dor e prazer se confundiram, lágrimas e sorrisos se misturaram, e Elif sentiu a alma tocar o infinito. O sultão a abraçou forte, murmurando palavras em sua língua materna, promessas de cuidado e devoção. Elif chorou, não de tristeza, mas de alívio, gratidão e felicidade. Era como se, naquele momento, tudo o que sofrerá tivesse valido a pena para chegar ali. A sensação de pertencer a alguém, de ser aceita completamente, preencheu cada vazio de sua vida. Quando a tempestade de emoções passou, ficaram deitados lado a lado, corações acelerados, respiração entrecortada. Azen traçou desenhos imaginários nos ombros de Elif, sussurrando segredos, rindo baixinho das lembranças de infância. Pela primeira vez em anos, ele parecia leve, livre do peso da coroa, vulnerável e humano. Elif acariciou o rosto dele, olhos brilhando de ternura. Ninguém nunca me olhou assim antes. Ninguém nunca me fez sentir que era suficiente, confessou, voz embargada. Azen sorriu, beijando-lhe a testa. Você é muito mais do que suficiente. É tudo o que procurei e nunca achei. Se você me permitir, vou te amar todos os dias da minha vida. A lua brilhava lá fora, testemunha silenciosa da entrega, da transformação e do renascimento de duas almas. Elif sabia que novos desafios viriam, que o palácio continuaria sendo um campo de batalha, mas ali, naquela noite, sentiu-se imbatível. O amor de Azen era escudo e espada, luz no meio da escuridão. Horas depois, quando o sono os alcançou, Elif adormeceu nos braços do sultão, sentindo-se finalmente em casa. O medo não desapareceu, mas foi diminuído pela coragem de viver intensamente, de entregar o próprio coração sem reservas. O amanhecer chegaria em breve, trazendo consigo novas intrigas, ameaças e provas de fogo, mas agora ela sabia, não estava mais sozinha. Azen era seu aliado, seu amor, sua estrela guia. Ao fechar os olhos, Elif fez uma promessa silenciosa: jamais deixaria que a maldade dos outros apagasse aquela luz recém-descoberta. Lutaria pelo próprio lugar ao lado do homem que amava, mesmo que o mundo inteiro conspirasse contra eles. A noite além das estrelas tornará-se realidade, e, dali em diante, nada seria capaz de separá-los. O sol nasceu tímido no horizonte, pintando o céu de tons dourados enquanto Elif despertava ainda nos braços de Azen. Pela primeira vez, não sentiu medo do novo dia. O calor do corpo dele, a suavidade dos dedos entrelaçados aos seus, a lembrança da noite além das estrelas, tudo era aconchego, promessa e esperança. Contudo, o mundo fora do quarto ainda era cruel, e logo a realidade bateu à porta. O palácio acordava em clima tenso. Rumores se espalhavam como fogo, conselheiros, ministros e criadas já sabiam que Elif havia passado a noite com o sultão. Safie, com olhar cortante, comandava as rivais, espalhando veneno, inventando mentiras, alimentando as invejas e o rancor. Havia raiva no ar, mas também medo, pois todos percebiam que Azen, até então intocável, agora se mostrava diferente. Algo havia mudado entre aquelas paredes douradas. Ao sair dos aposentos, Elif sentiu a pressão dos olhares. Havia cochichos nos corredores, promessas veladas de vingança. Safie interceptou-a, bloqueando o caminho, o sorriso frio como aço. Você pensa que venceu, mas o amor de Azen é traiçoeiro. Não será tão fácil manter seu lugar, menina, sibilou, antes de desaparecer entre os pilares. Elif respirou fundo, sentindo a coragem crescer onde antes só havia hesitação. Sabia que precisaria enfrentar cada inimigo, cada ameaça, com dignidade. Caminhou firme até o salão principal, onde Azen a aguardava rodeado de ministros. O sultão olhou para ela com ternura e orgulho, desafiando todos ao redor a contrariá-lo.
O toque dos dedos dele em sua mão, diante de todos, era declaração aberta: Elif era sua escolha, e não recuaria diante de ninguém. Durante o conselho, surgiram notícias de que algum traidor havia sido comprado para envenenar a comida do sultão. Azen ordenou uma investigação rigorosa. Elif percebeu que a conspiração era maior do que supunham, o veneno podia vir de fora, mas o verdadeiro perigo estava dentro das muralhas. Sentiu o peso da responsabilidade crescer, agora era não apenas esposa, mas protetora, parceira, sentinela. Quando o conselho terminou, Azen chamou Elif a um dos jardins internos. Havia algo diferente no olhar dele, uma sombra de dúvida, uma inquietação. Você confia em mim? Perguntou, a voz embargada. Elif assentiu, tocando o rosto dele com carinho. Confio, mesmo sabendo que o mundo inteiro deseja separar nossos caminhos. Mas preciso saber, por que carrega tanta culpa no peito? Azen hesitou antes de responder. Já perdi tudo uma vez. Antes de você, havia alguém, uma mulher do passado, amada e traída, vítima do veneno dos palácios. Desde então, jurei nunca mais me entregar por inteiro. Mas com você, Elif, tudo mudou. Tenho medo de perder de novo. A confissão trouxe lágrimas aos olhos de Elif, mas também força. Não posso prometer que nunca vai sofrer, Azen. Mas prometo que, enquanto eu existir, lutarei ao seu lado. O sultão abraçou-a com força, encontrando consolo e coragem naquele gesto. Nesse instante, ouviram passos se aproximando. Um conselheiro interrompeu, trazendo uma carta selada: esta noite, sangue será derramado se a sultana não abandonar o trono. A ameaça era clara, o perigo cada vez mais próximo. Azen reuniu a guarda pessoal, reforçou a segurança de Elif e declarou guerra aos inimigos ocultos. O clima de tensão atingiu níveis insuportáveis. Elif não quis se esconder. Exigiu andar pelo palácio de cabeça erguida, mostrar ao povo e à corte que não era frágil nem covarde. Isso causou admiração e, ao mesmo tempo, revolta entre os cortesãos. À noite, enquanto se preparava para o jantar, Elif sentiu o peso da responsabilidade. Vestiu-se com elegância e firmeza, o olhar determinado. Ao entrar no salão, todos pararam para observá-la. Azen levantou-se, oferecendo-lhe o lugar ao lado do trono. O gesto, embora simples, era uma afronta às tradições antigas, uma declaração de guerra contra as forças conservadoras. Durante o banquete, Safi provocou abertamente, lançando olhares de desprezo, incentivando boatos entre as outras esposas. Elif, mantendo o autocontrole, respondeu com elegância e firmeza, desmontando as armadilhas com palavras sutilmente afiadas. O povo ali presente começou a vê-la com outros olhos, agora, não apenas como esposa do sultão, mas como verdadeira rainha, corajosa e digna. O clima esquentou quando um dos ministros tentou desacreditar Elif publicamente, sugerindo que ela era fraca, que sua origem humilde a tornava incapaz de governar. Antes que Azen reagisse, Elif tomou a palavra, contando sua história de superação, de coragem, de perdas e sonhos. Falou com tanta emoção e verdade que muitos se emocionaram. O silêncio que se seguiu era eloquente, até os maiores inimigos perceberam que ela não seria facilmente derrubada. No final da noite, Azen encontrou Elif no terraço do palácio. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. Ele tomou as mãos dela, os olhos brilhando com orgulho e paixão. Você me salvou, Elif. Salvou não apenas meu trono, mas meu coração. Ela sorriu, lágrimas nos olhos, sentindo uma felicidade arrebatadora. Não me salve sozinha, Azen. Lute ao meu lado. Só assim poderemos vencer. A proximidade era elétrica. Azen encostou a testa na dela, sussurrando promessas de amor e proteção.
O desejo entre eles, fortalecido pelos perigos enfrentados juntos, era agora ainda mais intenso, mais profundo. Era um fogo que queimava sem medo, sem vergonha, sem limites. Naquela noite, fizeram amor com a intensidade de quem sabe que pode perder tudo a qualquer instante. Cada gesto era urgência, cada toque uma declaração de resistência. Elif sentiu o corpo e a alma se unirem ao de Azen de maneira arrebatadora, superando toda dor, todo medo, toda solidão. O prazer foi tão profundo quanto a confiança que construíram juntos. Depois, deitado sob as mantas, Elif fez uma promessa silenciosa: jamais deixaria que o medo vencesse, jamais fugiria de quem era, jamais se renderia aos que queriam separá-los. Azen, segurando-a forte, dormiu em paz pela primeira vez em muitos anos. Lá fora, o palácio continuava em ebulição, os inimigos tramavam, a noite se estendia cheia de riscos. Mas dentro daquele quarto, só existiam duas almas apaixonadas, dispostas a desafiar o destino. O elo entre eles, forjado pelo fogo das adversidades, era agora inquebrável. E quando o sol nascesse outra vez, estariam prontos para o clímax de todas as batalhas. Unidos pelo amor, pelo desejo e pela coragem, Elif e Azen eram, enfim, invencíveis. O novo dia chegou trazendo não apenas luz, mas a promessa de transformação. O palácio, marcado por tantas noites de medo e intrigas, acordou em meio a rumores. Finalmente, a verdade viria à tona, e nenhum segredo sobreviveria à força do amor que unira Elif e Azen. Os corredores, antes gelados pelo veneno de Safi e seus aliados, agora eram percorridos por sorrisos e olhares de esperança. Azen reuniu seus conselheiros no salão principal, onde cada pedra testemunhara lágrimas e decisões cruéis. Desta vez, a atmosfera era diferente. Elif, sentada ao lado do sultão, vestida com dignidade e simplicidade, irradiava força. O povo do palácio, antes dividido, começava a se render ao respeito por aquela jovem que, vinda do nada, desafiara todas as regras e sobrevivera ao impossível. As investigações sobre o veneno e as conspirações chegaram ao fim. Um ministro, pressionado pela verdade, confessou seus crimes diante de todos, revelando o envolvimento de Safi na tentativa de destruição da nova rainha. O sussurro dos presentes foi de espanto, revolta, alívio. Safi, finalmente desmascarada, perdeu toda a arrogância. A antiga favorita do sultão foi banida do palácio, condenada ao exílio. Quando partiu, o olhar dela para Elif era de ódio, mas também de respeito, pois, no fundo, sabia que havia perdido para uma mulher mais forte, mais verdadeira. A justiça havia sido feita. Azen, pela primeira vez em anos, sentiu o peso do trono diminuir. Não havia vitória sem dor, mas, ao lado de Elif, tudo parecia mais leve, mais real. Ele se voltou ao povo, prometendo tempos de paz e prosperidade, agradecendo a rainha que lhe devolvera a fé. O palácio celebrou. Havia música nos corredores, perfumes doces no ar, um sentimento de renovação. As criadas prepararam banquetes, as crianças brincavam nos jardins, soldados sorriam orgulhosos de servir um sultão transformado pelo amor. Elif, cercada de mulheres que antes a temiam, agora recebia olhares de admiração, conselhos de sabedoria, pequenas declarações de lealdade. Ela sabia que havia conquistado o coração do povo não pelo poder, mas pela coragem de permanecer autêntica. Porém, a maior notícia ainda estava por vir. Numa manhã de céu limpo, Elif acordou sentindo o corpo diferente, um leve enjoo, uma sensibilidade estranha. Procurou a anciã do harém, que, sorrindo, segurou suas mãos e anunciou: "Parabéns, majestade. Dentro de você cresce o futuro deste império." A emoção foi avassaladora. Elif chorou, não de medo, mas de gratidão. A promessa de um herdeiro era mais do que a realização de um destino,
era o símbolo de renascimento, a confirmação de que o amor pode vencer até o mais impiedoso dos invernos. Azen recebeu a notícia com lágrimas, abraçando Elif com um cuidado reverente. Você me deu tudo, Elif. Me deu a vida de novo, murmurou, com a voz embargada. Nos meses seguintes, a gravidez de Elif se tornou símbolo de esperança. O palácio transformou-se. Não havia mais lugar para medo ou conspiração. Os rivais, vencidos, buscavam redenção, suplicando perdão à rainha que não guardava rancor. Elif, generosa, perdoou até mesmo quem mais lhe fizera mal, entendendo que a verdadeira realeza está na capacidade de curar, não de ferir. As mulheres da corte passaram a buscar Elif para conselhos, inspiração e amizade. Ela criou um círculo de proteção e apoio, resgatando histórias de dor, reconstruindo laços, ensinando que amor e coragem andam juntos. Muitas vezes, era vista nos jardins, cercada por crianças e mães, ouvindo sonhos, enxugando lágrimas, celebrando vitórias silenciosas. O povo a chamava de estrela do amanhã, e sua luz era sentida até nas aldeias mais distantes. Azen, por sua vez, tornou-se um líder mais sábio. Aprendeu com Elif a ouvir antes de julgar, a buscar justiça antes de vingança, a permitir que a bondade entrasse no coração mesmo nos dias mais escuros. A relação dos dois crescia em cumplicidade, respeito e desejo. Cada noite era um reencontro, cada manhã, uma celebração. Quando chegou o tempo do parto, o palácio ficou em suspense. Todos temiam que os fantasmas do passado voltassem para cobrar seu preço. Mas Elif, cercada de mulheres que a amavam, enfrentou a dor com dignidade, trazendo ao mundo um menino saudável, de olhos vivos e sorriso fácil. O anúncio do nascimento foi recebido com festa. O povo saiu às ruas, agradecendo aos deuses pela continuidade da linhagem real e pelo fim da Era de Terror. Nos dias que se seguiram, Azen nunca saiu do lado de Elif. Cuidou dela como nunca cuidara de ninguém, dividiu as noites em claro, os primeiros risos, as primeiras lágrimas do herdeiro. Havia uma aura de milagre em tudo que viviam. O palácio, antes frio, agora era um lar. No entardecer, sentados juntos no jardim, com o filho nos braços, Elif e Azen olharam para o céu estrelado, relembrando as noites de medo, os dias de resistência, os momentos em que quase desistiram. Sabe, Azen, disse Elif, com voz suave, eu teria lutado mais 1000 batalhas para chegar até aqui. Porque a maior vitória é saber que, mesmo quando tudo parecia perdido, não deixei que a escuridão apagasse minha luz. Azen a beijou com ternura, murmurando palavras que só os amantes entendem. Você é minha estrela, Elif. Minha razão, meu milagre. O tempo passou, e o império prosperou sob a liderança de um casal que venceu todos os invernos. Elif se tornou lenda, inspiração para gerações. Azen, antes temido, tornou-se o soberano mais amado da história. E assim, entre flores, risos, e a certeza de um amor que sobreviveu ao impossível, a jovem virgem que foi obrigada a casar-se para dar um herdeiro se tornou rainha, não só do trono, mas dos corações de todos ao redor. Ao final, não restou dúvida, nenhuma estrela, por mais distante, é inalcançável para quem ousa amar e lutar até o fim. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.